Vamos agora utilizar aquela expressão para o campo elétrico total no anteparo a partir de vários osciladores, pequenos osciladores, e determinar qual que é o padrão, né, de intensidade no anteparo devido a uma fenda simples. Inicialmente é preciso tomar um pouco de cuidado agora em relação às coordenadas e a direção de integração. Considere essa figura como representando uma situação em que você tem uma fenda simples, um anteparo muito longe, então isso aqui seria a difração de Fraunhofer, e aqui você tem agora uma fenda com uma largura B e um tamanho L. Esse tamanho L até agora a gente não considerou, consideramos apenas a largura da fenda. Então, fazendo uma correlação desta imagem com a outra imagem de osciladores coerentes, que está representada aqui, veja que aqueles osciladores que nós tínhamos antes, eles estão representados ao longo deste eixo aqui. Então, significa que este segmento aqui, que nós chamamos de D maiúsculo, ele corresponde aqui a B. Então, nesse tópico, quando vamos tratar agora da fenda simples, o nosso D dos osciladores coerentes, ele é o valor da largura da fenda, igual a B. O que faz isso? Ou seja, esse segmento de D, ele vai produzir um padrão de difração ou interferência na vertical, aqui no anteparo, onde você vai ter seus máximos e mínimos. Então, para comparar com essa figura anterior, basta você pegar essa imagem dos osciladores, rotacionar de 90 graus e você vai ter essa imagem aqui no final. A altura da fenda, a altura L, vai determinar a altura da imagem que você observa aqui no anteparo. Então, essa altura aqui ela está correlacionada com a sua altura da sua fenda. De aulas anteriores, nós obtivemos que o campo elétrico total no anteparo, ele pode ser escrito igual a EL, uma amplitude integral de menos D sobre 2 até mais D sobre 2. Isso é a integração ao longo dessa linha de osciladores de seno de ômega T menos KR sobre R dy. Então aqui, além disso, ainda nós temos também que um DET é igual a um EL seno de ômega T menos KR dy sobre R maiúsculo. O que é o R maiúsculo? O R maiúsculo é o valor médio aqui do ponto P até no meio da fenda. Por que nós fizemos essa aproximação que o meu R ele pode ser aproximado a R maiúsculo aqui? Porque a gente sabe que a diferença de intensidade no anteparo aqui ela não é devido à amplitude. A diferença de intensidades no anteparo é devido a quê? Devido à diferença de fase. E não devido à diferença de amplitude. A diferença de amplitude ela é muito pequena, ou seja, quando de um oscilador para o segundo, vizinho para o terceiro, a diferença é muito pouco. Então, aproximadamente, devido à amplitude, você pode aproximar todos os seus R's a um R médio. Só que aqui para a fenda simples, agora vamos escrever essas equações em relação a este diagrama aqui em cima, devido a essa experimento aqui. Então, a sua integração não é mais D, mas sim B, ao longo do eixo Z. Então, esta expressão aqui, o campo elétrico total para agora uma fenda simples, é igual a EL integral de menos B sobre 2 até mais B sobre 2 de um seno de ômega T menos KR dz sobre R. Por que dz? Porque
a nossa integração está ao longo deste eixo aqui, e é o eixo Z. E antes estava na aula sobre osciladores coerentes, a integração estava ao longo de y. Para resolvermos essa integral, precisamos inicialmente fazer umas aproximações. Vamos considerar aqui que você tem os seus osciladores, representados aqui, ao longo de Z. O ponto P está aqui. Este é o nosso R e aqui é o nosso R médio. Esse é o nosso θ. Só lembrando, aqui é o nosso anteparo. E aqui é a nossa fenda. E essa nossa fenda ela tem um tamanho B. Se isso aqui é θ, então isso aqui é π sobre 2 menos θ. E eu posso escrever então agora meu R quadrado igual a... Vamos inicialmente considerar que aqui é zero, então vamos fazer inicialmente igual a Z quadrado mais R maiúsculo ao quadrado menos 2 Z R cosseno de π sobre 2 menos θ. Utilizando a relação de cosseno A menos cosseno B igual a cosseno A cosseno B mais seno A seno B, eu posso escrever este termo aqui igual a seno de θ. Reescrevendo agora nosso R sobre R maiúsculo ao quadrado. Isto vai ser igual a 1 mais Z sobre R ao quadrado, menos 2Z sobre R quadrado, corta com 1, fica R, seno de θ. Então, nosso R variável sobre R constante igual 1 mais Z sobre R quadrado menos 2Z sobre R seno de θ. Podemos agora fazer uma aproximação expandindo essa função numa série que é chamada de Maclaurin. Não vou resolver essa série aqui, a princípio, mas se você considerar que a sua f de x, assim como ela está escrita, é igual a r sobre r maiúsculo, e o seu x é igual a z sobre r, eu posso falar agora que minha f de x é igual a 1 mais x ao quadrado menos 2x seno de θ, tudo isto elevado a meio. E na série de Maclaurin, você pode escrever a sua f de x igual a uma somatória de n igual a 0 até infinito de uma constante n, x menos a elevado a n, onde a nossa an igual a enésima derivada da função no ponto A sobre n fatorial. Fazendo isto, nós temos r sobre r maiúsculo igual 1 menos seno de θ z sobre r mais cosseno quadrado de θ sobre 2 vezes z sobre r maiúsculo ao quadrado. Reescrevendo um pouquinho melhor, o nosso r pode ser expresso como um r menos um seno de θ
mais um z quadrado sobre 2r cosseno quadrado de θ. Lembrando agora que o nosso termo do campo elétrico total, ele era EL sobre o R, que a gente chamou de R maiúsculo, integral de menos B sobre 2 até mais B sobre 2, de seno de ômega t. Agora era o R, então é menos KR mais KZ seno de θ mais kz quadrado sobre 2r cosseno quadrado de θ de dz. Este termo aqui a gente vai considerar como muito pequeno e será desprezado. Então agora a nossa integral ela vai ser mais simples. Utilizando a relação seno de A mais B, com esta relação podemos substituir integrante de menos B sobre 2 até mais B sobre 2. Nós temos que o nosso campo elétrico total final vai ser EL sobre R, 2B seno de ômega T menos KR sobre KB sobre 2 seno de θ. Tudo isso vezes seno KB sobre 2 seno de θ. Reescrevendo agora um beta igual a KB sobre 2 seno de θ, aqui tem um erro, eu vou apagar esse KB, que ele não está lá, ele está debaixo. Reescrevendo o campo total igual EL sobre R, seno de ômega T menos KR vezes seno de beta sobre beta. E como a nossa intensidade ela é igual à média temporal do campo elétrico total, e isto, a média temporal, esse termo aqui vai dar meio nessa integral, nós temos então a intensidade igual a um EL quadrado sobre R vezes meio vezes um seno quadrado de beta sobre beta quadrado. Então, a sua intensidade ela é uma amplitude seno de beta sobre beta ao quadrado. O que é isto? Intensidade de uma fenda simples numa aproximação de Fraunhofer, ou seja, campo distante, que isto representa ondas planas, chegando no anteparo. E aqui está o perfil de um seno de beta sobre beta ao quadrado. Esse valor, essa equação, nós já chegamos de uma forma mais genérica, onde nós tínhamos um termo n aqui dentro, mas agora como n igual a 1, seja uma fenda só, então você tem apenas seno de beta, e não aquele n beta. Veja que você tem um máximo central e mínimos a π e menos π, e isso se repete a 2π, 3π. E por que isso? Porque é a condição onde você tem beta igual KB sobre 2 seno de θ,
Então, os mínimos acontecem igual a mais ou menos π, mais ou menos 2π, com exceção do zero. Quando beta é igual a zero, aquela razão seno de beta sobre beta tende a 1.